Afinal, quem são os Kages mais poderosos de toda a história de Naruto Shippuden? Quem são os Kages mais fortes? No vídeo de hoje nós iremos listar os 10 Kages mais poderosos da obra. E eu já vou adiantando que esse vídeo foi extremamente difícil de se fazer. E isso porque Naruto é uma obra que tem uma grande diversidade de poderes. Tem um que tem muito chakra e é poderoso por isso. Outro já é muito rápido e também é poderoso por isso. E ainda tem aqueles com habilidades completamente fora da curva e são considerados poderosos por isso. Além de que o personagem X pode ser o counter natural do personagem Y, mesmo sendo mais fraco de forma geral. E aí me fala, como você vai ranquear personagens tão diferentes de uma forma justa, mas que ainda faz sentido? Por essas e outras, esse top 10 foi um verdadeiro desafio. Então de verdade, se você já é inscrito, já arrebenta um like nesse vídeo, porque o negócio deu trabalho. Lembrando que o top 10 será feito do mais fraco ao mais poderoso, e sim, algumas posições podem parecer estranho, mas galera, é Naruto, onde tem vários personagens counter um do outro, então não tem como fechar um top 10 100% perfeito. Então a gente vai focar no que cada um fez como Kage, ou seja, sem os feitos do Naruto Rikudou, sem o Kakashi com o duplo Mangekyou Sharingan e sem o Minato com o modo Kurama. Lembrando que esse vídeo não é uma verdade absoluta, essa foi apenas a forma que eu encontrei de tentar avaliar esses personagens de uma forma mais justa, mas você pode e deve comentar o seu top 10 aqui embaixo, e também qual a lógica que você usou para chegar até esse top 10. E sem mais enrolações, vamos começar. Em 10º lugar, Minato Namikaze. E sim, eu sei que muita gente já vai dropar o vídeo a partir daqui, porque o Minato tem muitos fanboys, mas a verdade é que o Minato é um personagem superestimado. Ele é fraco? Não, longe disso. Mas de forma geral, o que faz o Minato ser tão temido no campo de batalha era o seu Hiraishin. Com isso ele conseguiria derrotar até mesmo pequenos exércitos de ninjas, mas de forma geral, o Minato não tem grandes realizações em combate. A luta contra o Killer Bee e o A foi quando ambos ainda não eram Kages, além de que o Kishimoto mais uma vez deu aquela roubada pro lado do Minato. O A seria acertado por uma kunai normal e teoricamente mortalmente ferido, a ponto do Killer Bee ter que sacrificar um de seus tentáculos. Porém isso não faz o menor sentido, pois como vimos, o Raikage tanca ataques de espada imbuída de Raiton. Então não faz sentido achar que o Minato de fato afetaria o A nessa cena. Além de que, como eu já expliquei antes, isso foi quando o Minato ainda não era um Kage e o A também não. O único combate válido do Minato como Hokage foi contra o Obito, e sim, o Minato até venceu o combate, mas morreu no processo para parar a Kurama. Então os feitos em combate do Minato como Kage não são tão grandiosos, e de forma geral, o Minato é um cara que se teletransporta e que tem o Rasengan. Em 9º lugar, o Tobirama Senju. E sim, o Tobirama até elogiou o Shunshin do Minato, mas na hora do combate, o Tobirama é o inimigo mais perigoso, pelo menos se for em um X1. O Tobirama é mestre em Kenjutsu, tem vários jutsus de água, conta com reserva de chakra absurdas e superiores ao do Minato, além de ser bem mais inteligente em batalha. Também pode invocar o Edo Tensei, que não vão desaparecer no campo de batalha, a não ser que sejam selados, e também tem o Hiraishin. Para ser justo, o Minato só levaria vantagem sobre o Tobirama se fosse uma situação onde tivesse que enfrentar vários inimigos. Nessa situação, sim, o Minato é o melhor usuário de Hiraishin e poderia se sair melhor, mas em um combate direto por posição, o Tobirama conseguiria sim vencer o Minato, e de forma geral, tem mais chakra, tem mais experiência em batalha, tem mais QI de batalha, e basicamente consegue fazer tudo o que o Minato faz em um X1, só que por mais tempo, por ter maiores reservas de chakra. Então sim, ele fica à frente do Minato. Em 8º lugar, Gaara. E sim, o Gaara pode ser subestimado por muitos, mas ele é um ninja extremamente poderoso. Gaara é um ninja que é muito completo, conseguindo dar trabalho tanto para ninjas que são usuários de Taijutsu, como para inimigos que são usuários de ninjutsu, sejam eles de curto ou longo alcance, e até mesmo para inimigos que usam genjutsu. Em qualquer uma das situações, o Gaara não faria feio. O Gaara pode criar basicamente qualquer coisa com a sua areia, seja domos para voar pelos céus, ou espalhar areia pelo campo de batalha e gerar um sensoriamento, pode criar poços movediços, pode criar tsunamis de areia e até atacar seu inimigo de várias direções ao mesmo tempo. O Gaara é um ninja tão complicado que ele pode lidar com exércitos com um único ataque, além de que é extremamente inteligente, como mostrou contra o Gengetsu. Inclusive, durante a guerra foi responsável por selar alguns dos inimigos mais problemáticos, como o Gengetsu e metade do Mu, além de ter sobrevivido à luta contra o Madara, então ele merece estar nesse top 10. Em 7º lugar, o Tsuchikage Onoki. E bem, o Onoki está aqui devido à sua grande experiência e também devido a ser um usuário do Jinton, conseguindo basicamente destruir qualquer ataque ou defesa com essa técnica, além de conseguir voar e aumentar e diminuir o peso de seus inimigos e até de objetos. Onoki foi fundamental na luta com os 5 Kages, liderando eles contra o Madara, tendo momentos onde ele salvou o Raikage e o tirou de genjutsus, e até teve momentos que ele salvou todos os outros Kages com sua determinação de
pedra. Foi ele quem parou o primeiro meteoro do Madara junto ao Gaara e ajudou a combater o Gengetsu. O Onoki só não subiu mais em nosso ranking devido a estar velho e ter uma quantia de chakra limitada e grandes dores nas suas costas que podem atrapalhar em combate. Em sexto lugar, o Mizukage Gengetsu. E bem, esse personagem apareceu por pouco tempo, mas mostrou poderes bem apelões, conseguindo lidar com vários inimigos de uma só vez, onde ele consegue usar um poderoso genjutsu em uma larga área, o que faz com que o encontrar seja quase impossível, além de ter um ninjutsu bem quebrado e quase imparável, que é um clone de água e óleo que cria um ciclo sem fim de explosões, e que só foi parado devido ao Gaara ter a areia de ouro de seu pai e informações privilegiadas do Onoki, que já conhecia as fraquezas do Gengetsu. De outra forma, esse Mizukage dificilmente seria selado. Em seu mandato, só sabemos que ele morreu junto ao Mu, porém o motivo de sua posição nesse rank se deve às suas habilidades problemáticas para a maioria dos ninjas. E se você chegou até aqui, já considere a ideia de se inscrever no canal e receber futuramente mais vídeos como esse, e já liga o sino das notificações para sempre ficar informado. E dito isso, vamos continuar. Em quinto lugar, o quarto Haikage. E sim, esse personagem é muito forte fisicamente, conseguindo junto a Tsunade quebrar o Susanoo do Madara nessa cena, e posteriormente com a ajuda do Onoki, mais uma vez quebrando o Susanoo do Madara. Com o seu ataque conseguiu nocautear o Jugo, que tem sua resistência aumentada pelo Senjutsu. Esse Haikage também é muito rápido, sendo dito como o ninja mais rápido de seu tempo, sendo capaz de até mesmo desviar do Amaterasu do Sasuke, e ainda conta com poderosos ataques de taijutsus, e que são upados por sua armadura de raio, que o deixa ainda mais rápido e mais resistente. Esse Haikage foi confirmado como tendo chakra do nível de uma Biju, e sendo quase imparável em seu ápice de poder. Em quarto lugar, o terceiro Haikage. E bem, esse Haikage talvez seja ainda mais impressionante que seu filho. Ele era dito como tendo a pele resistente como aço e o sangue como ferro. Ele também era extremamente rápido e extremamente resistente, além de contar com um ataque ainda mais letal, que é a lança de 5 dedos. Uma lança capaz de perfurar tudo que está em sua frente. Com essa técnica, o Haikage foi capaz de cortar todas as caudas do Hashibi. Esse foi um dos únicos ninjas tido como capaz de peitar uma Biju no mano a mano, sendo acertado pelo Rasen Shuriken em cheio e ainda assim não foi parado. Esse Haikage tinha um Raiton especial negro que deixou para o Darui, e só foi derrotado após segurar um exército de 10.000 inimigos por 3 dias e 3 noites. Esse cara era brabo. Em terceiro lugar, o Tsuchikage Mu. E bem, o Mu também tinha o Jinton, e em suas palavras não importava a quantidade de inimigos para ele, eram apenas números, pois todos seriam obliterados por seu Jinton. Para aumentar ainda mais a apelação, o Mu era um excelente ninja sensorial, além de conseguir voar livremente pelos céus, e ainda por cima ficar invisível, o que fazia com que fosse quase impossível detectar o Tsuchikage. Mu também tinha a habilidade rara de se dividir em dois, e só não fica mais acima nesse ranking por falta de feitos em vida. E em segundo lugar, Naruto Uzumaki. E sim, o Naruto tem grandes feitos durante a sua jornada como ninja, mas quase nenhum como Hokage. Nessa fase, Naruto passou sufoco contra o Momoshiki e Jigen, e em parte se deve ao fato de que em Boruto, o Naruto foi extremamente nerfado, mesmo sendo teoricamente mais forte que sua versão da guerra antes de ter o poder do Hagoromo. Naruto tem o dobro de chakra, mas ainda assim não mostrou grandes coisas, sendo que constantemente é mencionado o fato dele estar fora de forma, e o que de fato faz ele ficar acima dos demais nem sequer é o que ele mostrou na sua fase como Hokage em si, porém o que ele teoricamente poderia fazer. Naruto tem uma quantia de chakra anormal por ter o Kurama consigo, tem um poder de destruição descomunal, sendo provavelmente o Kage com maior poder destrutivo. Também é muito rápido e muito resistente, além de ter um ótimo QI em batalha. Em primeiro lugar, Hashirama Senju. E sim galera, o Hashirama pode não ganhar em tudo do Naruto, mas ele ainda tem melhores feitos em combate como Hokage e é um ninja de forma geral mais balanceado. Ele simplesmente solou Madara e a Kyuubi completa de uma só vez. O cara capturou todas as bijus com exceção ao Shukaku, que já estava com a Vila da Areia. Ele era considerado o mais forte por todos e foi reconhecido como Deus Shinobi. Hashirama tem uma quantidade de chakra absurda, que também é do nível Biju. Tem um modo sábio extremamente poderoso, e suas células são a cura do mundo ninja, inclusive foram usados para fazer a prótese do Naruto. Além de ter o Mokuton, uma das liberações mais fortes de toda a obra, e que inclusive é counter natural de Bijus e Jinchuriks. Então se estamos considerando apenas os Kages em seus mandatos, o Naruto nerfado de Boruto não é mais forte que o Hashirama, embora ganhe alguns quesitos. Mas e aí, o que você mudaria nesse rank? Já deixa sua opinião aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!